Olá, meus filhos lindos do Axé, como é que cada um de vocês estão? Espero que cada um de vocês estejam bem nesse sábado maravilhoso, né? Sábado de aleluia, né? Sábado de aleluia. Hoje eu vim trazer aqui um quadro para vocês que muitos já me perguntaram, né? E eu ainda não tinha esse quadro, entendeu? E ficava só dizendo que eu ia dar a resposta, que eu ia explicar direitinho, né? Muitos me perguntaram o porquê, ou por qual motivo, né? Que eu fiz o orixá, fiz o santo, né? Raspei a cabeça, né? Para o orixá, né? Faleci do mundo material e nasci no mundo espiritual, o mundo do axé, o mundo da espiritualidade. Não é isso? Porque quando a gente faz axé, né, ou a gente faz o santo, a gente entra pro axé, faz o santo, raspa a cabeça, né, faz todos os processos, a gente está, né, a gente está morrendo, falecendo do mundo, né, físico, né, do mundo material e nascendo para o mundo espiritual, entendeu? Gente, eu já era para estar, né, hoje em dia não era com 26 anos de santo, que era para fazer. Eu já era para estar com 30 e poucos anos de santo, né? Com 30 e pouco, porque eu bolei no santo, eu bolei, né? Para o orixá, eu tinha 7 anos quando eu bolei na casa do meu avô, na casa do meu avô de sangue, eu bolei com 7 anos. Na casa do meu avô de santo, eu bolei com 7 anos também, né? Em um Caruru que teve lá. Meus irmãos me levaram, né, pro Caruru, tudo. E lá, não sei o que foi, quando dei conta de mim, eu só sei que minha mãe tava gritando, berrando, falando um monte de coisa, né? Dizendo que não queria, que não queria, que não queria, que não queria que a filha dela desse o sangue ao diabo, né? Que muitos tinham essa teoria, entendeu? Mas eu acho engraçado que minha mãe não me queria dentro do axé, não queria que eu me raspasse, mas os meus irmãos eram raspados, eram feitos no santo, entendeu? Meus tios, né? Meus sobrinhos, meus primos, a maioria tudo feito no santo, feito no orixá, entendeu? Então, uma pessoa raspasse santo com 7 anos para 42 anos, eu acho que é 30, né? 36 anos, eu acho que é 36 anos por aí eu ia estar, com 36 ou 37, um negócio assim, entendeu? 36 anos ou 37, um negócio desse jeito aí, tá, meu povo? Então, vamos lá, né, minha gente? Mas antes de responder, né, antes de trazer o quadro para vocês, eu vou responder a cada um de vocês, né? Mas antes de começar, eu tenho um desafio para fazer para vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, né? Marcando a opção todas. Curte, comente, compartilhe, né? Amigos, familiares, conhecidos. Assista o vídeo até o final, que o seu engajamento aqui é muito importante para o crescimento do nosso canal. Né, meus povos lindos de bonito? Antes de vir trazer aqui essa história, que para mim é um privilégio, é uma história muito linda, né? Real, verídica, que aconteceu comigo, né? Então vamos lá, minha gente. Antes de contar, de começar o quadro, né? Eu vou responder a cada um de vocês. Um filho colocou assim: boa noite. Boa noite. Eu quero o banho de cidreira. Não se preocupe, minha filha, eu venho trazer sim. Por esses dias eu venho trazer, né? Não trago amanhã porque se der para eu trazer amanhã eu trago, entendeu? Porque já teve mais gente que pediu, né, magias, para eu trazer magias primeiro do que, né, você, mas não se preocupe, viu? Ou segunda ou terça-feira eu trago esse banho, né, nos caminhos de Oxum. É maravilhoso, que muita gente não conhece, né? Não sabe que a erva cidreira, ela é a erva de Oxum, é uma erva de encanto, é uma erva de brilho, é uma erva de sedução, é uma erva, né, que faz você se tornar sedutora, né? Então vamos lá.
Outra colocou assim, boa noite, boa tarde, mãe Safira, boa noite, minha filha, ou um bom dia ou boa tarde, não sei que hora você vai ver esse vídeo, né? Outra colocou assim, banho de encanto com as folhas da cidreira, gratidão. Então, minha linda, eu vou trazer sim, viu? Como eu acabei de dizer aqui neste instante, eu vou trazer sim, né, o banho da cidreira. Outra colocou, boa noite, mãe Safira, parabéns pela sua sinceridade com a espiritualidade. É uma coisa que eu sempre fui, minha filha, e sempre serei, entendeu? Eu sempre serei sincera com a espiritualidade. Não gosto de brincadeira com a espiritualidade, porque eu sei que a espiritualidade existe, entendeu? Não gosto de brincadeira. Já passei do que já passei com a espiritualidade quando eu não acatei, né, as coisas que eles queriam. Então, a gente aprende apanhando, né? E eu não quero mais isso pra mim. Uma que já não tenho mais idade, né, para estar levando um couro de orixá. Tô levando um couro do orixá ainda, mas eu sei que logo logo, né, o orixá vai me proporcionar com muitas coisas de erros que eu fiz no passado, no presente ele vai me proporcionar com muitas coisas, tá, minha linda? Outra colocou, mãe Safira, muitíssimo obrigada. Eu fiz a magia, né, de Oxum para engravidar e estou grávida. Eu fiz durante um mês e no segundo mês já estou grávida. Eu tinha, né? Eu já tô com essa pessoa, já fiquei com outras pessoas e nunca engravidei. Tô com essa pessoa há 10 anos e nunca engravidei. Depois que eu fiz essa magia, eu estou grávida de uma semana. Então, minha linda, né, que Deus e os sagrados orixá, né, Oxum, simplesmente com a sua fé e a sua confiança no que eu coloquei aqui, né, na magia que eu coloquei aqui, né, e a sua fé em Oxum, Oxum tornou você fértil, fez com que o seu, né, útero se desenvolvesse, tá, minha filha? Nunca perca a fé, entendeu? Principalmente, primeiramente, em Olodumare, que é Deus, né, que é Olorum, né? E não perca nunca a fé nos orixá, entendeu? Porque tudo que a gente faz com fé, escutado e atendidos seremos, tá? Meu povo lindo. Então, vamos lá, né, gente? Aí perguntaram assim, por qual motivo, né, a senhora fez santo, né, o orixá, entendeu? Então, eu vou dizer o motivo agora. Vamos lá para nosso quadro maravilhoso. Gente, assim, eu já nasci de berço, né? Já nasci de berço. Todo mundo tem orixá, não existe. Ah, eu já nasci, eu tenho orixá porque eu já nasci, é de nascença. Todo mundo tem orixá de nascença. Não existe, ai, você tem orixá porque você foi feito. Não. Todos nós temos orixá de nascença. Entendeu? Todos nós temos orixá de nascença. Todos os seres humanos têm. Entendeu? É a minha mãe grávida de mim, recebia a Yansan, recebia a padilha dela, recebia as coisas dela, a entidade dela grávida de mim. Entendeu? E é interessante que minha mãe não me queria dentro do axé. Repare como é engraçado, né? Então, gente, quando minha mãe me teve, já falei isso aqui outras vezes no canal, ela tava com olhar, né? Olhar tava nela, tava dançando, eu não sei qual a música era, só sei que ela tava com olhar, a bolsa estourou, tudo, aquela coisa toda, nasci dentro de um axé, entendeu? Então, por ali eu fui crescendo, minha mãe se afastou um pouco da religião, né? Ela se afastou um pouco, minha mãe não ia mais com frequência, né, para as ritualísticas, né, dentro do axé. Ela não ia, uma porque ela não era filha de santo de ninguém. Minha mãe gosta,
né, do axé, tudo, acha lindo, acha bonito, mas ela não era filha de santo de ninguém, ela não tinha bori, ela não tinha nada com ninguém, entendeu? A única coisa que minha mãe só tinha era lavagem de cabeça e tomava, né, limpeza, essas coisas. Então, por um tempo, minha mãe parou de ir, né? Ela parou de ir, tudo. E ela parou mais de ir quando a gente fomos morar na cidade, que eu já contei a história do lobisomem, já contei a história da botija. A gente foi para lá, né, e passamos 2 anos morando lá nessa cidade. Quando a gente veio de lá dessa cidade, né, a gente saímos de lá, a gente fomos para outra cidade, né, chamada Coroa do Meio. A gente fomos morar lá, porque o meu padrasto arrumou um trabalho lá, o emprego foi para lá, a firma transferiu para lá, né? E a gente fomos para lá morar lá. Moramos lá durante 6 meses, durante 6 meses. E lá foi aonde a gente conhecemos um rapaz, né? Não tem um problema de falar o nome dele aqui, chamado Antelmo, entendeu? Chamado Antelmo. Ele já trabalhava com a Calunga, né? Pombagira da Calunga. Ele já trabalhava com ela, tudo aquela coisa toda. E ele conheceu a minha mãe, a gente conhecemos tudo aquela coisa toda. E ele fazia, né, aquelas festas, aquelas coisas, né, batida de palma, entendeu? Sessão de palma. E nós gostava porque era uma coisa que intertia a gente, assim, um dia de sábado, um dia de domingo, ou numa segunda-feira, intertia, era bom, né? E a gente ia, minha mãe, me lembro que minha mãe recebia padilha, tudo, entendeu? Ele recebia a calunga dele, né, desse rapaz. Ele é vivo até hoje, né? Ele é vivo até hoje, entendeu? Tem um terreiro aqui bem pertinho da cidade onde eu moro em Itabaiana, ele mora em Malhador, numa cidade chamada Malhador, aqui em Sergipe. Então, minha gente, aí foi daí, entendeu, que quando foi um dia, né, eu acho que eu já contei essa história aqui, de quando Maria Padilha veio em mim com 7 anos para dizer a minha mãe que não deixasse o meu padrasto viajar porque ele tinha a passagem de ida e não voltava embalado. Eu já contei, procurem aí, né, que vocês vão encontrar, inclusive vá lá, assista, tá muito bom, entendeu? E dê lá o seu joinha, seu like e tudo mais. Então, tá certo, aconteceu isso. Minha mãe se sentiu muito decepcionada, muito triste. De uma hora para outra, do nada, minha mãe começou a ter uma rejeição comigo, porque ela colocou na cabeça que ali foi praga que eu tinha colocado, que eu tinha jogado, entendeu? Como é que uma criança, gente, como é que uma criança de 7 anos vai estar jogando praga em cima de outra, né? Eu não sei o que é que se passava pela cabeça da minha mãe, sofria rejeição por ela, entendeu? Ela cuidava dos meus irmãos, tudo aquela coisa certinha, dava banho, tudo aquele negócio. Quando era comigo, ela mandava meus irmãos mais velhos, ou então dizia bem assim, ela já tá grandinha, já tem 7 anos, pode se cuidar sozinha. Ela dizia bem assim, né? Por causa disso, né? Mas quando foi passando um tempo, minha mãe deu uma esquecida disso aí e ela voltou a ser a mãe que ela, né, sempre foi comigo. Quando foi um belo dia, teve um caruru na casa do meu avô, né? Eu já bolei 2 vezes em caruru. Teve um caruru na casa do meu avô de sangue. A gente fomos, tudo. Não foi o caruru, não. Foi a festa de Ançã, a festa de Olhar, a primeiro bolamento que eu tive lá, né, na casa, com 7 anos, na casa do meu avô. Aí fez todos os procedimentos, o pai de santo cruzar, passar a perna, tudo, aquela coisa toda. Mas como eu era de menor, tinha que perguntar à minha mãe se ela liberava, deixava fazer o orixá. Aí minha mãe não quis. E era o pai dela mesmo, né? O pai dela de sangue. Ela não... Minha filha, não quero, tá certo. Tirou, conversou com o orixá não queria ir embora, mas foi, conversou, o orixá entendeu até que foi embora. Quando foi com
Eu fui 3 meses em um Caruru, na casa do meu avô de santo, né? Bolei para o orixá. Eu fui com meus irmãos, entendeu? Eu fui com meus irmãos mais velhos do que eu, meus irmãos de sangue mais velhos do que eu pro Caruru. Nós foi, gosto de Caruru. Comida de Candomblé não existe melhor. A comida do axé, não existe outra comida melhor. A comida do Candomblé é a melhor comida, a comida mais gostosa, mais saboriosa que tem no mundo. Pra mim é, entendeu? Não tem igual. Galinha de macumba, Ave Maria, pra mim é a galinha mais gostosa que tem, entendeu? Então, minha gente, né? A gente foi tudo, comer caruru, tudo aquela coisa toda. Eu não sei dizer muito bem que eu tinha 7 anos. Eu só sei que senti uma tontura, aquela formigação, aquele negócio que aconteceu da primeira vez, puf, entendeu? Eu achava que eu tava doente, tava endojando, entendeu? Quando eu me acordei, já me acordei com a minha mãe, que minha mãe é espalhafatosa, né? É daquele jeito, levanta poeira e tudo mais. Não, que eu vou tirar minha filha aí, que eu não quero, que pra ela não dar o sangue ao satanás, não dar o sangue ao demônio, que não sei o que, não sei o que. Como eu era de menor, aí, né, eu tinha que tirar. Aí fui lá, conversou com o orixá, novamente o orixá não queria ir embora, mas teve que ir, entendeu? Foi e eu voltei, minha mãe pegou e me levou, puxando pelas orelhas. Se eu pegar em você, vou pegar você de novo. Agora é interessante, gente, que isso só era comigo, porque meus irmãos eram raspados, um santo. E não sei porque ela fez isso comigo. Ela não queria que eu fosse do axé. Ela não queria que eu entrasse no axé, ela queria que eu não fizesse nada dentro da religião. Não sei, porque não sei o que tinha na cabeça dela, não sei o que é. Aí ela saiu puxando minha orelha, né? Ela saiu puxando a minha orelha. Se você voltar aqui, ou se você for para outro canto, que tenha negócio de macumba, de Xangô, não sei o que, não sei o que. Eu só sei que ela deu uma cismada de Candomblé, né, da religião, por um tempo, né, um período bem longo, entendeu? Até chegar ao ponto dela não deixar nem eu, nem os meus outros irmãos que era feito no santo, quando tinha, né, as atividades dentro do axé, da casa de santo, na casa do pai de santo, ela não deixava, trancava e ela dizia, os filhos são meus. E mesmo que eles sejam de maior, se eles estiverem embaixo do meu teto, eles não vão. Tá certo. Por muito tempo foi sofrendo essa rejeição, né? A minha mãe foi rejeitando assim a religião, entendeu? Foi rejeitando a religião. Tá bom. Quando foi um dia, eu já tava com mais ou menos 10, 11 anos, por aí assim. Eu só sei que eu vi um clarão, né, do quintal passando para o quarto. Tinha um quartinho lá que minha mãe acendia vela, tinha uns santos lá, tinha umas pedras, uns negócios que ela acendia a vela, né? E ele ficava pro lado, o banheiro era cá. E o negócio, e o coisinha do quartozinho assim, tinha uma cortinazinha, tudo me lembro como hoje, ficava do lado de cá, né? Um quadradinho assim. E tá certo, eu só sei que de repente minha mãe foi, já tinha muito tempo que minha mãe não tinha ido. Aí nesse dia ela foi e acendeu uma vela para olhar, né? Pra Manhã Sã, acendeu uma vela para nossa mãe olhar. E começou lá, não sei o que foi, começou tudo, aquela coisa toda, tá certo. Aí, minha gente, eu só sei que depois que ela saiu do quarto, não sei quantos minutos foi, não sei se foi horas, eu só sei que de repente eu sentada assistindo na sala, que dava pra ver da sala, passou tipo um clarão assim, vupo, né? Tá bom, daquele clarão como quem foi se transformou em uma pessoa. Agora eu não sei se foi em um homem ou se foi em uma mulher, só se transformou tudo. Aí eu disse, mãe, eu acho que alguém entrou lá no seu quartinho. Eu acho que alguém entrou lá no seu quartinho. Aí a mãe foi, aí entrou, como assim? Aí a mãe foi lá, olhou, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Tá certo. Aí a mãe está endojando, menina, bem assim. Tá bom. Gente, quando foi... O meu irmão, ele é pai de santo, né? E na época ele não era pai de santo ainda. Ele era uma pessoa que já estava com uns 3, ou
ou era 4 anos de santo, de feito no orixá. Esse meu irmão era 5, por aí assim, né? E eu já tava com 11 anos. Aí esse meu irmão achou de fazer uma sessão na casa da avó dele, que também, a avó dele de parte do pai dele, que também era macumbeira, mãe de santo, tinha barracão, tinha quarto de santo, tinha tudo, né? Aí ele foi fazer essa sessão e chamou a gente foi para essa sessão, né? Aí só sei que chegou lá, não era uma sessão, era um bori que ele ia dar em um povo lá. Eu só sei que nessa hora do bori, que ele ia dar no povo lá, que quando começou a cantar pra Inhansã, eu caí no chão, bufo, né? Caí no chão. Eu me lembro que eu caí no chão e mais nada, porque antigamente, os orixás de antigamente não era que nem os que vêm agora não, que nunca veio e já sabe quando é que aonde a mão bota a mão para trás, já vem tudo doutrinado. Eu só sei que eu senti aquele peso, foi pô, com tudo no chão, e lá no chão fiquei, parada. Entendeu? Com aquela força me segurando, com aquela energia me segurando ali, né? Tá bom, só sei que de repente não sei o que foi, eu já fui tomando conta de mim, meu irmão soprando no meu ouvido, eu disse, o que foi? Aí ele chegou e disse, porque você é do santo, que não sei o que, começou a contar um monte de história, aquela coisa toda, e tinha uns povos que ia tomar bori. Aí ele chegou e disse bem assim, e aí, Safira, não quer não tomar um obi? Né? Um obi é um bori frio, é um bori assim, ele foi dizendo, eu disse, e se mãe saber, se ela saber, ela vai me matar, bem assim, eu com medo, né? Se saber, ela vai me matar, depois eu digo, não quero não, entrar nessas coisas não, Deus me livre, eu tenho medo, e todas as pessoas que têm medo, têm o orixá, eu tenho medo, que não sei o que, não quero, tá certo? Se eu sei que de repente eu me vi envolvida nesse negócio, eu já tava lá para tomar esse obi, e que não sei o que, ele cantou tudo, aquela coisa toda, depois ele pegou, jogou os buzos, você é filha de Ansan, de olhar, sua mãe olhar, tá bom, tá certo, mas aqui tá dizendo que você tem fundamentos também, caminhos com Oxoguian, e eu não sabia nem quem era Olhar, imagine muito menos Oxoguian na época. Aí eu digo, e quem é agora esses? Que um é Olhar, e o que aqui é Olhar? Será que é uma pessoa que fica olhando? E quem é esse Chaguinha? Eu não sabia nem falar o nome na época. Ai, meu Deus do céu, eu tô me metendo em coisa de doido. Meu Senhor Jesus, e se minha mãe descobrir? Eles armaram tudo, né? Dizendo que a gente ia pra lá, pra casa de minha tia, dormir lá, que ele morava com a minha tia, a gente ia dormir lá e no outro dia voltava. Minha mãe não suspeitou, porque era parente e tudo, aquela coisa toda, tá certo. E dissemos como é o nome? A nossa tia, se ela chegasse lá, né? A gente tinha dado uma saída, foi andar na praça, tudo, aquela coisa toda. E se chegasse lá, né, com eles lá ainda, e eu tivesse lá deitada no bori, meu irmão ia dizer, né, pra minha mãe que já tava dormindo, né? E realmente, olha o que aconteceu. Minha mãe não foi lá? Minha mãe foi lá, porque... Gente, até hoje eu tenho, assim, tem um negócio assim dos meus irmãos comigo, porque parece que é um apego que minha mãe tem por mim e não tanto pelos meus outros irmãos, tá? Aí tá certo, ela foi, né? Que esse irmão meu, ele foi criado por minha tia, né? Minha tia de sangue. E ele chamava minha tia de mãe e a minha mãe ele chamava de tia. Aí sabe o que foi que meus irmãos fez, né? Teve a ideia de botar travesseiros na cama, porque mãe ia pedir para olhar, a mãe pediu para olhar, chegou lá, olhou da porta, viu, pensou que era eu que estava dormindo, pegou e foi embora. Quando foi no outro dia, ele suspendeu o bori, tudo aquela coisa toda, né? Para eu poder ir para casa da minha tia, que minha mãe disse que de manhã ia lá me pegar. Tá certo. Aí suspendeu tudo, eu toda de branco, tudo aquele negócio todo. Aí ele, agora o que é que vai fazer? Vem, invente que você gosta de roupa branca, para você estar vestindo roupa branca durante 3 meses, né? Foi o resguardo que foi dado durante 3 meses. E que não sei o que, tá certo. Eu sei que eu inventei,
queria roupa branca, tudo, que a mãe foi, comprou umas roupa branca pra mim. Não é isso? Tá certo. E ali, toda quarta-feira eu ia, né? Eu acendia a vela, entendeu? Né? E meu irmão tava botando os orixá, né, em desenvolvimento, doutrinando. Dia de quinta-feira, dia de segunda-feira, ele fazia sessão na casa dele, entendeu? E para desenvolver a mediunidade, né, dos orixá e também das pombogiras, das entidades, toda aquela coisa toda. Daí começou a ter uma inveja, né, de um rapaz que era um filho de santo do meu irmão também, comigo, né? Ele tinha aquela inveja, começou a ter aquela inveja, entendeu? E ele, gente, ele começou a fazer a cabeça do meu irmão contra mim, para testar o meu orixá, se o meu orixá eu recebia orixá de verdade. Se vocês querem, né, que eu traga essa história, vocês coloquem olha, pronto, que eu trago a história, né, sobre esse rapaz, entendeu? Então, minha gente, tá certo. Aí era aquele dia para desenvolver tudo, aquela coisa toda, aquele negócio todo, entendeu? Né? Dentro da religião, fazer as sessões, tudo, aquela coisa toda, entendeu? Gente, tinha um fio de escapado, sei lá como é, nenhuma limpeza que foi fazer na casa de uma mulher e esse fio tava descido assim. E meu irmão, eu fui com meu irmão, não entendia de candomblé, não entendia de nada. Eu fui por ir, né? Que eu queria aprender, se eu estava dentro da religião, eu queria aprender. Aí o que foi que aconteceu? Eu só sei que meu irmão foi, né? Chamou na hora para bater as folhas, chamou o Yansan em minha cabeça, né? Yansan veio tudo com tudo. Minha mãe Yansan, né, se enrolou, se bateu com esse fio e ficou parada, né? Querendo que tirasse aquele fio e o fio tava dando um choque. E Yansan enrolada com aquele fio em mim. E na hora que meu irmão disse, vamos, minha mãe tá parada, por quê? Entendeu? Aí quando meu irmão topou, meu irmão tomou um choque. Aí meu irmão disse, eita, que Yansan tá dando um choque agora. Bem assim. Aí foi quando olhou, era o fio que tava descapado, sei lá como é. Aí foi lá, desligaram o contador, tudo, aquela coisa toda. Se fosse eu, não já dava uma agonia e gritava. Entendeu? Tá certo. Aí desligou tudo, deu aquela limpeza, deu aquela coisa na casa da mulher, tudo. Entendeu, gente? Se vocês querem continuação, vocês coloquem continuação parte 2, entendeu? Que eu venho trazer para vocês, porque o vídeo já ficou um pouco grande, né? Então, minha gente, acabamos de aprender coisas do mundo sobrenatural, do mundo espiritual, das marmotas da macumba e das histórias verídicas do axé. Um beijo muito grande no alcance de cada um de vocês. Se vocês quiserem, amanhã eu trago a parte 2. Coloquem aí, beijos muito grandes para cada um de vocês.